A fonte desta revitalização é o Rio Jordão. Suas águas suprem a maioria das necessidades de Israel. 82% das águas são destinadas à agricultura. Até mesmo a Austrália teve um importante papel neste processo de revitalização, exportando eucaliptos plantados para drenar os pântanos. A agricultura israelense hoje é autossuficiente, com uma vasta produção de vegetais, frutas, algodão, batatas, tubérculos, além da criação de aves e da produção de ovos. Até mesmo frutas subtropicais, como a banana, florescem devido à irrigação nas margens do Mar da Galileia. A produção mais antiga e mais bem-sucedida da agricultura israelense é a de frutas cítricas, incluindo a famosa laranja de Jaffa. Quase 1 milhão de toneladas são exportadas por ano para a Europa Ocidental. Israel também supre sua própria demanda por laticínios. Comparando Israel com o que o país era há 50 anos, é fácil entender por que tantas pessoas dizem que a terra novamente está desabrochando, como Deus prometeu a Moisés há milhares de anos. Foi nestas montanhas de Judá, próximo à cidade de Belém, que pastores receberam a notícia de que entre eles havia nascido naquele dia, na cidade de Davi, o Salvador, Cristo o Senhor. E eles foram para Belém e encontraram Maria, José e o bebê em uma manjedoura. Belém já era conhecida há 2000 anos, antes do nascimento de Jesus. Era a cidade de Judá. Foi aqui que Raquel foi enterrada. Aqui Ruth conheceu Boaz, enquanto respigava nas plantações. Esta era a cidade do rei Davi, um dos antepassados de Jesus. Belém nunca foi uma cidade significante na história de Israel. Na verdade, era bem pouco proeminente, apesar de um grande profeta, Miqueias, ter dito que de lá surgiria um líder. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esta profecia foi lembrada pelos sábios do rei Herodes, quando 3 magos do Oriente vieram e perguntaram a Herodes onde nasceria o rei dos judeus. Herodes consultou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, que se lembraram desta profecia de Miqueias, e os orientaram em direção a Belém. José não havia viajado para Belém por razões românticas. Pelo mapa, a cidade fica a apenas 110 quilômetros, mas acho que esse número pode ser multiplicado por 5, quando se viaja pelas montanhas a pé ou no lombo de um burro. As razões não eram românticas, mas sim porque César Augusto, em uma daquelas medidas tomadas por vários imperadores de todos os tempos, ordenou que se fizesse um censo por todo o mundo para aumentar a arrecadação de impostos. Então José veio com sua mulher no último estágio de gravidez de Nazaré para Belém para dar à luz, sem saber que ao fazer aquilo, cumpriria séculos e séculos de profecias. Tanto Mateus como Lucas traçam a genealogia de Jesus em seus evangelhos. Mateus traça sua genealogia a partir de Abraão, o primeiro hebreu. Já Lucas o faz a partir de Adão, e antes dele a partir de Deus, para mostrar que Jesus era um genuíno filho de Deus. Ambos os autores insistem em dizer que, ao dar Jesus à luz, Maria era virgem. Eles queriam mostrar que a linha sanguínea de Jesus o ligava ao rei Davi, mas ao mesmo tempo queriam mostrar que Jesus havia nascido da graça de Deus e não por razões humanas. O nascimento de Jesus em Belém fez com que, desde o século V, quando decidiu-se que a cidade deveria ser um local cristão sagrado, milhares de turistas e peregrinos visitassem a cidade e adorassem a Basílica da Sagrada Natividade,
o local de nascimento de Jesus Cristo. Mas São Justino, o mártir, escritor do século II, acreditava que Jesus havia nascido em uma gruta na aldeia, usada como estábulo para animais. Ainda hoje podem-se encontrar cavernas nas colinas usadas como abrigo para os animais. Mas hoje a maioria dos turistas que vêm a Belém fica feliz por visitar o local sagrado. Eu acho bem apropriado que Deus, que veio à Terra em humildade e pobreza, houvesse nascido em um lugar perdido na obscuridade. Foi um pouco após o nascimento que os magos vieram e perguntaram a Herodes sobre o novo rei dos judeus. Herodes os mandou a Belém, seguindo os conselhos de seus sacerdotes e escribas, e imediatamente ordenou a morte de todas as crianças com menos de 2 anos, para eliminar a possibilidade de ameaça ao seu trono. Mas Maria, José e Jesus haviam fugido para o Egito. Felizmente, a indústria do turismo ainda não achou locais sagrados para adoração no Egito que lhe rendessem lucro. Após a morte do rei Herodes, a família voltou a Nazaré, a cidade natal de José. Nazaré fica a 20 quilômetros a oeste do Mar da Galileia, no caminho de várias importantes rotas comerciais. A cidade se tornou o lar de Jesus quando criança, adolescente e adulto. Na época de Jesus, Nazaré era uma cidade cosmopolita, onde as pessoas tinham um estilo de vida mais liberal que o povo ortodoxo de Jerusalém. A Bíblia quase não diz nada sobre a vida de Jesus quando menino, mas não temos razão para supor que fosse diferente da vida de qualquer garoto que crescesse nessas ruas e becos. Um dos eventos mais importantes que está registrado no livro de Lucas foi a ida de Jesus aos 12 anos de idade às comemorações da Páscoa em Jerusalém. Era um costume da época que todo menino, ao atingir 12 anos, a condição de homem, deveria celebrar a Páscoa no templo, em Jerusalém. Depois das cerimônias, seus pais voltaram para casa, mas Jesus ficou, discutindo as escrituras com os mais velhos. Imagino o que eles pensaram ao ouvir um garoto de 12 anos, que parecia ter sabedoria demais para um menino da sua idade. Em algum lugar nestas antigas ruas de Nazaré, que deviam ser mais ou menos assim, a parte da frente da casa de Maria e José se tornou uma carpintaria. Foi aqui que o menino Jesus cresceu forte, derrubando árvores e carregando troncos. Imagino se na porta da carpintaria havia uma placa dizendo: "O meu jugo é suave e o meu fardo leve." Foi em uma carpintaria como essa que Jesus cresceu, entre aparas de madeira, vendo José trabalhar. José, obviamente, teve grande influência na vida de Jesus. Ele morreu pouco tempo após Jesus atingir a idade de 12 ou 13 anos. E a partir de então, Jesus, sendo mais velho, teve de trabalhar para sustentar a sua mãe, Maria, seus 4 irmãos mais novos e um número desconhecido de irmãs. Foi então que Jesus começou a refletir sobre a influência que José havia exercido em sua vida. E foi uma influência muito profunda. José foi uma figura de força, segurança, confiança e provisão. E de amor. E quando Jesus começou a pensar sobre a natureza de Deus e pensar em um nome pelo qual chamá-lo, ele resolveu chamá-lo da mesma forma que chamava José, de pai. Pai, oh meu Pai do céu. Estas pequenas carpintarias eram lugares muito pobres. E pode-se ver isso refletido nas parábolas de Jesus. Ele falou sobre a mulher que varria a casa em busca de uma moeda perdida, sobre os remendos colocados nas roupas das crianças. Ele falou sobre todos os aspectos da vida na cidade. As crianças brincando, casamentos, funerais
e tudo o que ocorria na vida de uma cidade pequena e de grande pobreza. Foi aqui que ele aprendeu as escrituras em hebraico. Ele aprendeu grego com os turistas que passavam por Nazaré. E também aramaico, que as pessoas usavam em algumas comunidades vizinhas. Foi aqui que ele começou a refletir sobre os ensinamentos das Escrituras. E aqui, ele ministrou seus ensinamentos, praticando em cada dia da sua vida. Foram situações práticas como a forma que os pastores cuidavam de suas ovelhas e cabras que Jesus usou para ilustrar seus ensinamentos. Em sua juventude, ele observou como os animais respondiam ao chamado dos pastores. O pastor conhecia cada animal pelo nome e cuidava de cada um individualmente. Quando Jesus buscou uma forma para descrever o amor de Deus por todos nós, ele escolheu como exemplo o amor dos pastores por seus rebanhos. Assim como um pastor provê alimento e abrigo para seus animais, Deus nos provê todas as nossas necessidades. Jesus usava exemplos do que via à sua volta para explicar algumas coisas das mais profundas verdades sobre a fé em Deus. Foi sua vida em Nazaré que trouxe para dentro dele os fatos da existência humana. Estamos em Israel em busca da existência histórica de Jesus, mas só podemos observar e imaginar como a vida devia ser há milhares de anos. O estilo de vida desses beduínos não mudou quase nada em todos esses anos. Mas se seu estilo de vida pode nos fazer imaginar como deve ter sido a vida aqui há milhares de anos, só podemos ir em busca da existência histórica de Jesus, indo em busca de Cristo ressuscitado. Porque Jesus foi mais que um homem que nasceu e viveu nesta terra há tantos anos. Ele era o Filho de Deus. A história de Jesus tem início antes de seu nascimento em Belém. Ela se inicia no coração da eternidade. Mas antes de o mundo existir, ele já estava com Deus. Ele era como Deus. Os escritores do Novo Testamento proclamam Jesus como o Filho eterno de Deus, estando envolvido na criação e sendo desde o início dos tempos o homem destinado a viver entre nós, nesta terra chamada Israel. Descobrindo Jesus. Episódio 3. O Ministério de Jesus. O Rio Jordão é o rio mais conhecido do mundo. Ao longo dos séculos, milhares de peregrinos, e nos tempos modernos, milhares de turistas,